Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar umas palavras com vocês e eu queria começar lendo o Salmo de 139, o verso 7, que diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Jonas, ele foi um instrumento de Deus, ele foi um profeta que o Senhor envia à cidade de Nínive. Nínive era uma cidade, a capital dos assírios, podemos dizer, os assírios inimigos de Deus há muito tempo, eles travavam batalhas, há muito tempo era o inimigo do povo de Deus, era o inimigo de Israel. E agora então Deus envia Jonas para pregar aquele lugar. De certa forma já mostrando para mim e para você que Deus é um Deus não só de uma nacionalidade, de um povo específico, mas um Deus de toda a humanidade, né? Disposto a perdoar as ofensas, disposto a perdoar os erros, né? Mas Jonas, ele se encontra impossibilitado de cumprir a sua missão. Por quê? Porque no seu coração, de certa forma, ele tinha algum preconceito com relação àquele povo, tinha algumas mágoas com relação àquele povo, e as suas feridas, podemos dizer, o impediu de cumprir o chamado, de cumprir o ministério que Deus tinha para a vida dele naquele momento. Foi preciso então Jonas tomar a decisão de fugir da presença de Deus. Fugindo da presença de Deus, ele embarca, ele sobe num barco que ia numa direção oposta, enfrenta a tempestade, ele é julgado ali pelos marinheiros, jogado ao mar, e ele é engolido por um grande peixe, como a gente sabe, né? Podemos dizer, todas essas situações, todas essas tempestades em sua vida aconteceram porque ele preferiu dar lugar, ele preferiu ser orientado por sentimentos ruins, coisas inconcluídas que estavam no seu coração. Aprendemos com Jonas que Deus ele tem misericórdia, aprendemos com a história de Jonas que Deus ele cuida e ele tem amor por todos nós. Eu gostaria de falar com você nessa oportunidade sobre o chamado que Deus tem para a tua vida, o propósito que Ele tem para todos nós. Você já pensou que às vezes ou possivelmente as nossas feridas, as nossas mágoas, os nossos preconceitos podem muitas vezes nos levar para uma direção oposta da vontade de Deus? E nós muitas vezes questionamos alguns desertos, questionamos algumas tempestades, mas será que muitas delas ou muitos dos desertos não são provocados por nossas escolhas, nossas decisões de fugir do Senhor? A palavra nos fala que o que depender de nós, devemos ter paz com todos. Ou seja, o coração humilde, o coração trabalhado pelo Senhor, ele sempre está disposto a perdoar, ele sempre está disposto a trabalhar o ministério da reconciliação. E eu tenho certeza que isso nos leva a cumprir o propósito de Deus com eficiência e honrar e glorificar o Senhor. Jonas ele passou por todo esse processo, mas ele foi tratado pelo Senhor e ele concluiu o seu chamado. Ele pregou, ele foi à cidade de Nínive, anunciou arrependimento e aquele povo, desde o rei até os animais, proclamaram um jejum, podemos dizer, e todos foram perdoados, né? Como é importante nós ouvirmos a voz de Deus, mas como é importante também nós não alimentarmos preconceitos e mágoas e feridas, porque isso pode nos afastar do chamado, da missão que Deus tem para todos nós. Há uma missão, há um propósito para a tua vida, e eu tenho certeza que andando com o Senhor, sendo ministrado pelo Senhor, você vai ser um instrumento de bênção para essa geração e para a geração que virá. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.